Ô, Fabiane, e onde entra a ligação aí com o crime organizado? Que é o grande... Essa é a parte mais pesada, né, velho? Isso precisa ser investigado ainda. Mais ainda. O que se sabe é que o dinheiro terminou lá, através da empresa UJ Football Agency. O que não sabe é por que terminou lá. Né? Alguém tinha dívida com o crime organizado? Não sei, isso é outro capítulo de investigação. Isso ainda não temos a conclusão. É difícil até falar, né? Eu não posso atribuir crime a ninguém aqui, mas... Não, claro, mas é porque tá no processo Tá, isso, né? Exato, isso consta, o caminho do dinheiro que passou por 2 empresas de fachada antes de terminar nessa UJ Football Agency, que inclusive é a empresa cujo atleta principal é o Éder Militão, do Real Madrid, são empresários do Militão. Caraca. É um negócio... bem obscuro, né? Gustavo Lima, qual que é a ligação dele com essa VideBet? Você tem alguma informação? O Gustavo Lima, ele era embaixador da empresa. Mas não fazia nada de negócio, assim. E um dos sócios dele... Só a imagem mesmo. Não, acho que devia contribuir ali com a imagem e com o financiamento, que o Gustavo Lima tem muita grana, né? Um dos sócios dele é um desses verdadeiros intermediários aí. No final, a empresa, casa de aposta, que todo mundo no começo ficou desconfiado, eu mesmo fiquei. Nunca tinha ouvido falar da VideBet. Eu também. Quando anunciou, eu fiquei, cara, esses caras são meio esquisitos. Isso? Da onde que veio tanto dinheiro? Eu não conheço ninguém que joga na VideBet. Beleza. Aí descobriu-se que, na realidade, os caras estavam certos. Os caras estavam pagando a comissão em dia. E tem uma situação que é estranha também, porque eles rescindem com o Corinthians sem pagar multa, porque eles acionam uma cláusula anticorrupção. Por que o Corinthians não foi na justiça? Por que o Augusto não foi na justiça e falou, não tem corrupção? Eles não podem romper sem pagar a multa. Paguem a multa. O Corinthians não foi para a justiça. Isso é o que questionou, inclusive, na Rádio Bandeirantes, o Armando Mendonça, não é isso? Vice-presidente? Segundo vice-presidente? Por que ele não fez isso? Se ele não, quem não deve, não teme, né? Claro. Você vai na justiça e fala, não tem corrupção nenhuma, você vai pagar a multa ou você segue com o acordo. Não é esquisito? Deixou bem na cara já aí, né? Deixou bem na cara. Exatamente. É difícil a gente complicado falar, né? Porque, E o Augusto vai falar daqui a pouco, né? Às 3 horas da tarde. Então, ele deu uma entrevista outro dia, porque ele fala um negócio que ele mesmo se contradiz e depois... Ele não falou que ele é o cara responsável pela assinatura de todos os contratos, cara, que todos os patrocínios foi ele que trouxe. Eu ia dar até uma moral pro Raul Moura, amigo meu, que ele que fez essa pergunta pro Augusto na coletiva. Porque então Augusto... já pode falar aí quem é, da onde então, é. O Raul Moura da CNN. O Augusto, ele falou, perguntado sobre a saída do Vinícius Manfred do marketing, ele falou, todos os contratos quem fechou fui eu. Quando eu fecho, eu passo pro marketing fazer a parte burocrática, mas quem fechou fui eu. E a pergunta foi, se você fechou todos, então você que se responsabiliza pelo Cassundé como intermediário? E aí ele ficou sem resposta. Não respondeu nada? Aí já respondeu daquela ladainha. Daquela enroleira, né? E o que você acha dele querer se pronunciar agora, tentar se defender? Tem um impeachment aí que tá para sair também. Você, na sua opinião, ele deveria renunciar? Eu vejo que os colegas aí de outros portais, o pessoal fala, pô, o certo seria ele renunciar. Pelo que você conhece do Augusto, ele não renuncia. O que você acha? Ele tem pressão interna e externa para renunciar, né? De diretores que falaram, se você não renunciar, quem sai é a gente. Então, eu vi essa sua postagem aí. O que você pode falar sobre isso? É mais ou menos isso. Foi uma reunião que rolou ontem, alguns minutos depois da publicação do inquérito. Foi, e aí, o que a gente vai fazer? Porque é a gente que também quer seguir vivendo no Corinthians. É a gente que tem vida política. Eles chegam e falam, pô, se o Augusto Melo for afundar, vai ter uma hora que a gente vai ter que soltar a mão do cara. Porque senão a gente vai junto e, pô, eles têm uma vida deles. E eles não têm nada a ver com o inquérito. Né? Então, boa parte já tá soltando a mão. Eu não acho que ele vai renunciar, porque a estratégia dele tá sendo muito clara, de defender a inocência dele até o final, e tá no direito dele. O Augusto tem livre direito à defesa. Então, isso... eu realmente não espero que ele renuncie. Sobre o pronunciamento dele, pro torcedor eu acho necessário. O torcedor quer ouvir a resposta. Se eu fosse o Augusto Melo, eu não me pronunciaria. Porque eu sei que ele vai se enrolar. Fica quietinho, melhor. Então, pro torcedor, tem que ter um pronunciamento do Augusto. E como imprensa, eu falo, não, Augusto tem que vir a público e se pronunciar. Só que se eu tô do outro lado, se eu tô do lado do Augusto, eu falo, não é agora que eu vou falar, vou ficar quietinho de boa. Ele ia fazer isso no CT e tomou uma enxurrada de críticas, e aí o clube... Mudou pra arena. Claramente mente numa nota falando que é pela quantidade de pessoas. Eu não duvido, viu? Eu não duvido, porque, pô, umas pautas assim, não vai só setorista, vai balanço geral. Vai o Bel da Atena vai estar lotar lá. o negócio lá, Vai lotar. E a Gaviões da Fiel, Fabiane? De ontem pra hoje? Não se pronunciou ainda. Nada? Não informação? Cara, o último Porque a Gaviões estava pronunciamento... fechada com ele, né? Então, ficou bem fechada com ele, né? Apoiaram nas eleições. O último pronunciamento da Gaviões foi de que se houvesse o processo de impeachment, eles não iriam se opor.
Não é que eles estavam apoiando o impeachment, mas tipo, ó, se for lavei rolar, as mãos. façam por conta aí de vocês. Porque vocês lembram da primeira votação? Sim, a rua do Parque São Jorge lá, foi tomada. Dessa vez, segunda-feira, cara, capaz que tenha protesto contra o Augusto, não a favor. Tá, acho que o jogo deu uma virada, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. O jogo acho que deu uma virada. Você sabia que nos finais de semana, conselheiros amigos do Augusto fazem uma pelada lá no CT? Eu vi que rolou isso aí. Sim. Eu recebi uma corrente de uma mensagem de WhatsApp que era tipo a lista dos confirmados e tal. Cara, o Augusto tem feito muito. Não, mas o que você acha disso? Eu acho Você bizarro. acha que lá no Real Madrid, vamos já chutar lá em cima. Mas nunca. No Real, o Florentino Pérez, o Florentino ainda, né? Ele faz no final de semana, ele faz uma paella lá no CT do Real Madrid e chama os amigos dele, os conselheiros. Chama o Roberto Carlos. Não, o Roberto Carlos é embaixador. Chama os conselheiros lá do Baixo Os Clero. velhos da bocha. Pra jogar no CT, onde o time tem que treinar. Falar, tudo que distanciar o futebol do Parque São Jorge, eu sou a favor. Cara, no começo do ano, não sei se foi no começo do ano ou se foi no final do ano, teve uma coletiva do Fabinho, do Ramon e do Emiliano pros conselheiros. Tipo, os conselheiros sentados lá e o Fabinho, o Ramon e o Emiliano tendo que dar explicação. Pros conselheiros, velho, pelo amor de Deus, assim. Então, mas quais conselheiros? Porque a gente entrou em contato através da central do Timão, lá com a assessoria do presidente, perguntando sobre isso, né? Sobre esse jogo. A resposta foi que o presidente não tinha nada a ver com isso e que é uma coisa que acontece, mas não era ligado. Mas todo conselheiro do clube é convidado para esse jogo? Não sei. Isso eu não sei dizer com autoridade. Se eles mandam no grupo do conselho, vai ter churrascão aí. É para todos os conselheiros ou é só para um grupinho? Não, eu acho que deve ser um grupo estratégico, de quem você tá querendo voto, grupo né? de apoiador. Pô, né? tipo... E você usa o CT do clube para fazer isso? Eu acho bizarro. Os caras treinando Cara, isso lá. é um negócio mais imoral. Os caras treinando lá e a fumaça de churrasco subindo. É um negócio mais imoral que eu já... Você hoje... usar o CT, uma infraestrutura do clube que é para treinamento. É sagrado, velho. É sagrado. Para levar conselheiro para fazer pelada, para arrumar voto numa possível... Então... É assim que tá o Corinthians, cara. Você lembra quando ano passado os jogadores se pronunciaram contra o impeachment? Lembro. Um storyzinho no Instagram? Então, qual que foi? Que pediu, velho. Qual que foi esse episódio aí? Foi na primeira tentativa de votação do impeachment que os jogadores publicaram uma nota oficial nos stories, tipo, estamos com você, Augusto Melo. Na Copinha, o time sub-20 do Corinthians entrou com uma faixa, estamos com você, Augusto Melo. Cara, é tudo ele que tá pedindo, alguém ligado a ele que fala, ajuda aí o presidente. Ah, não foi de livre espontânea? Não. É porque eu lembro que o Yuri colocou o Garro também, parece, né? Em favor ao Augusto. Aí foram perguntar disso pro Gustavo Henrique na zona mista e ficou todo sem graça. Tipo, é isso aí, o que eu tinha pra falar. Nem sei o que tá acontecendo. Não, os caras, não foi espontâneo aquilo. O Augusto conta que ele chorou quando viu que os jogadores se pronunciaram. Mentira. Aquilo eu posso garantir pra vocês, porque eu falei com os jogadores. Aquilo foi pedido pelo Augusto Melo. Foi pedido pelo... Sim. E se o cara não atende o pedido? Mas não foi todo mundo que colocou. O jogador é tão alienado, o Alfinete, que eles falam, vamos ajudar o cara aí, não muda nada pra mim mesmo. O jogador não sabe nada que não é chutar bola. Se o salário tá caindo certinho lá, beleza. O jogador quer ir pro CT, receber o salário dele e ir pra casa. É isso. Os caras acham... Pô, eu lembro que quando, na primeira tentativa de votação, tinha gente no Corinthians, tinha torcedor preocupado. Se o Augusto caiu, o Memphis vai sair. Pelo amor de Deus, vocês acham que o Memphis tá ligando pra impeachment? Não quer nem saber quem é o presidente. Lógico que não. O Memphis quer jogar bola, mano.